Engraçado, a galera falando da contribuição sindical, com medo da contribuição sindical voltar. Cara, uma contribuição de R$ 5 por mês, que dá R$ 60 no ano. Isso é uma contribuição sindical obrigatória que tinha antigamente para que o sindicato pudesse defender a categoria. Ninguém vai morrer de fome se doar isso. Agora, se você se sindicaliza, aí os valores variam entre 50 a 60. O problema hoje em dia da questão sindical é que só pode votar para presidente e membros do conselho fiscal, da direção de um certo sindicato, se ele for sindicalizado. Sendo que indiretamente o cara já era sindicalizado antigamente, né? Quando era essa contribuição que mensal dava em torno de R$ 5, ele já era contribuinte do sindicato. Então, se sindicalizar é pagar uma mensalidade a mais, além dessa, mensal. Que o valor varia, o valor aí já é um valor grande. Então, essa confusão deixa as pessoas meio barateadas. O sindicato precisa de recursos para viver. Né? E se você pega aí que em uma categoria com 600, 700 mil pessoas, pagando, vamos supor, R$ 100 anual, ou seja, 5, R$ 7 por mês, olha quanto dinheiro, quanto recurso esse sindicato vai ter. Agora, a cobrança desse sindicato, né? E há sindicatos que agregam outras categorias, né? Outras profissões semelhantes, e aí você tem um número grande. E aí, politicamente, isso é do interesse político quando o sindicato é forte, ou seja, vão ter guerreiros querendo lutar pelo a sua profissão lá em Brasília, que é onde realmente as coisas funcionam. Quando você tem a categoria realmente que entende o que é o estatuto do sindicato, quem são o presidente, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o jurídico desse sindicato, eles celebram as convenções coletivas quando, quando foi de aumento, por que foi só isso? Então, quando a categoria começa a se interessar, né, o que diz o estatuto do sindicato, onde eu posso cobrar, quando a galera, hoje em dia nós temos WhatsApp, temos muitas formas, né? Não precisa ninguém fazer baderna, não precisa nada, simplesmente a pessoa exigir o direito de votar, que é muito importante. Então só pode votar quem é sindicalizado, que paga aquele valor mensal. Eu acho que isso é um absurdo, porque o sindicato é dos trabalhadores daquela categoria, é, é dos empregados, né? Ou seja, quem está desempregado está fora. Vamos entender essa questão. É da profissão ou é dos empregados? Então, o desempregado não está contando porque ele não está contribuindo, é isso? Então, há uma discrepância nessas questões que precisa ser abordada. O sindicato tem que ser de todos os profissionais daquela categoria, não só daqueles que estão trabalhando e contribuindo. Né? Porque aí, brigando, o sindicato brigando, aquela categoria muda. Agora, quando não se tem sindicato, o que acontece? Você trabalha numa empresa e você faz jornadas fora da sua função. O que acontece? O sindicato não atuando, né, que seria o seu representante para cobrar daquela empresa, para multar aquela empresa, para ter força. Ou ele não existindo, não vai ter cobrança, você vai continuar trabalhando, sendo explorado pelo patrão, ou ele existindo e sendo fraco, assim mesmo a cobrança não vai acontecer. Eles não têm força para cobrar. Chega lá, o patronal tem mais força que ele, então, porque a categoria não abraça a causa. Então, quando você tem a categoria, aí você senta para negociar com o patronal, que é o representante dos empresários, de uma forma justa. Não pode extrapolar, né? Viemos de uma pandemia, sabemos da dificuldade que é do desemprego no Brasil, mas também não pode ser algo também tão um aumento tão inútil que não vai colaborar com quase nada, ou seja, não vai modificar nada. E o piso salarial cada dia sendo ultrapassado. Então chega uma hora que o cara que ganhava lá no passado um valor de 1.800 e hoje a categoria, se fosse seguir aqueles aumentos, chegaria a 2.500, um exemplo, está ganhando 2.000, ou seja, está ganhando 500 pratas a menos. O ticket de refeição nunca aumenta. Então, se você não tiver um sindicato, se você não tiver um sindicato forte, atuante, com as pessoas
contribuindo com ele, o que acontece? Os desvios de função acontecem, o salário não chega a lugar nenhum, as pessoas que estão lá no sindicato só estão de enfeite lá, se beneficiando dos recursos, né? E aí tudo o que acontece? Acaba em pizza. Outra questão que é engraçado, hoje em dia eles querem fazer com que o trabalhador, né, se ele perder uma causa, é ele que paga. Mas por quê? Para evitar as pessoas entrarem de má fé na justiça. Mas quem representa o trabalhador não é o advogado? Se tem alguém entrando de má fé, é o advogado. Ele é teu representante, então que ele pague. Porque do momento que um advogado diz que você tem direito tal, e ele está te representando, e ele diz porque ele entende das leis, ele está assumindo a responsabilidade daquilo, não o trabalhador. Aí quando você fala que o trabalhador vai pagar, o que o trabalhador brasileiro, que às vezes não tem estudo, entende? Opa, eu não vou entrar, porque se eu entro eu perco, e aí, como é que eu vou pagar? Ele não entende esse trâmite que não tem nada a ver com ele entrar na justiça pelos seus direitos, mas sim se ele entrar na justiça por má fé. Mas e a interpretação dos juízes? E se o juiz aí for comprado e alegar que é má fé? O cara vai ter que pagar o patrão. Então, é assim que o trabalhador entende. Então, isso é ridículo. Essa lei é um absurdo, isso não existe. Então, se alguém tinha que pagar o advogado. Então, é um absurdo o que eles estão fazendo com a lei. A reforma da Previdência, o Temer simplesmente numa garfada tirou o feriado da escala 12 por 36. O cara vem trabalhar nas mesmas horas de qualquer pessoa, mas não existe feriado para ele. Ele não recebe, ele não tira esse feriado. Porque eles alegam que no dia é folga. Não, isso não existe. É feriado para todo mundo, então tem que pagar esse trabalhador também. E ninguém reclamou. Os sindicatos fracos, enfraquecidos, não têm força para poder reclamar isso. E o trabalhador só cada dia perde direitos.